30 anos se passaram. Parece uma vida inteira, mas também parece que foi ontem. Neste dia, 3 de março de 2026, relembramos uma história que é ao mesmo tempo linda e de partir o coração. É a história dos Mamonas Assassinas. Eles eram mais do que apenas uma banda. Eram uma força da natureza. Um estouro de cores num mundo que, às vezes, parecia cinzento demais. Por um breve e deslumbrante momento em meados dos anos 90, 5 jovens de Guarulhos, São Paulo, conquistaram o coração do Brasil. A música deles era uma mistura louca e maravilhosa de rock, pop e ritmos regionais brasileiros. As letras eram pura comédia, fazendo todo mundo, de crianças a avós, cair na gargalhada. Eles eram a própria definição de alegria. A jornada deles foi como um meteoro cruzando o céu noturno. Foi incrivelmente rápida, intensamente brilhante e terminou cedo demais. Em menos de um ano, eles passaram de sonhadores desconhecidos a maiores estrelas do país. A energia deles era contagiante, o humor inteligente e o carisma inegável. Eles apareceram em todos os programas de televisão, suas músicas tocavam em todas as rádios e seus rostos estampavam as capas de inúmeras revistas. Os Mamonas Assassinas não eram apenas um grupo musical, eram um fenômeno cultural, um símbolo de alegria irreverente que uma nação inteira abraçou de braços abertos e com um sorriso largo. Mas essa história de imensa alegria é também uma história de profunda perda. A mesma velocidade que definiu a ascensão à fama também marcou o fim trágico. A história deles nos ensina sobre o poder dos sonhos e a importância da amizade. Ela nos lembra como a vida pode mudar rapidamente, para o bem e para o mal. Hoje, 3 décadas depois de nos despedirmos, a música deles ainda ecoa em nossas festas, suas piadas ainda nos fazem sorrir, e a memória deles continua a inspirar um sentimento de saudade, um desejo profundo e nostálgico, por um tempo em que o barulho alegre deles preenchia o ar. Esta não é apenas uma história sobre uma banda. É uma homenagem ao espírito duradouro de Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. É uma exploração de como a marca única de felicidade deles se tornou parte permanente da identidade cultural do Brasil. Revisitaremos seus humildes começos, celebraremos o sucesso meteórico e honraremos o legado que se recusa a desaparecer. Mesmo depois de 30 anos, os Mamonas Assassinas continuam sendo um poderoso símbolo de juventude, criatividade e da alegria pura e inalterada de fazer música e fazer as pessoas felizes. A estrela deles pode ter desaparecido de vista, mas a luz continua a nos alcançar. Toda grande história tem um começo, e a história dos Mamonas Assassinas começa na cidade de Guarulhos, um subúrbio enorme de São Paulo. Não começou com risadas e piadas, mas com sonhos sérios de rock and roll. No final dos anos 80, 2 irmãos, Sérgio Reoli na bateria e Samuel Reoli no baixo, decidiram formar uma banda. Eles eram apaixonados por bandas de rock como Rush e Legião Urbana. Logo encontraram um guitarrista, Bento Inotto, que compartilhava seus gostos musicais e ambições. Juntos, eles formaram um grupo com um nome muito sério e esperançoso, Utopia. O objetivo deles era criar música de rock progressivo complexa. Utopia era uma banda cheia de talento técnico e um profundo amor pela música. Eles tocavam em pequenos festivais locais, eventos escolares e bares em Guarulhos. Eles levavam a música muito a sério, escrevendo letras profundas e poéticas sobre a vida, o amor e a sociedade. Eles eram como milhares de outras bandas de garagem pelo Brasil, sonhando um dia em assinar um contrato e ouvir suas músicas no rádio. Eles trabalharam duro, ensaiando incansavelmente em um pequeno cômodo, investindo toda a sua energia e economias em seu projeto musical. Eram músicos talentosos, mas algo estava faltando. A reação do público era muitas vezes educada, mas não entusiasmada. A formação da banda ainda não estava completa.
Eles precisavam de um vocalista que pudesse igualar sua intensidade musical. Depois de algumas mudanças, eles ainda procuravam a voz certa e a presença de palco ideal para se conectar com um público mais amplo. Os membros da Utopia eram dedicados, mas seu estilo sério lutava para se destacar na cena de rock lotada do início dos anos 90. Eles eram habilidosos, mas ainda não haviam encontrado a fórmula mágica que os tornaria inesquecíveis. O sonho deles parecia distante, e o caminho para o sucesso parecia longo e difícil. Mal sabiam eles que o destino estava prestes a mudar drasticamente. Esta fase inicial como Utopia é crucial para entender a história dos Mamonas Assassinas. Ela mostra a base deles como músicos sérios e competentes. Sérgio, Samuel e Bento não eram palhaços que por acaso pegaram instrumentos. Eles eram músicos talentosos que passaram anos aprimorando seu trabalho. Essa proficiência musical mais tarde lhes permitiria executar brilhantemente as músicas complexas e inovadoras que tornaram os Mamonas famosos. A história da Utopia é a história da semente, plantada no terreno fértil da amizade e do rock and roll, esperando a faísca certa para crescer e se tornar algo selvagem e bonito. O ponto de virada para a banda Utopia aconteceu durante um show modesto em Guarulhos. A banda precisava de um vocalista para o show, e um jovem carismático e enérgico chamado Alexander Alves, mais conhecido como Dinho, estava na plateia. Ele se ofereceu bravamente para cantar uma música. A banda perguntou se ele sabia a letra de Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Dinho disse que sim, com confiança, mas uma vez no palco admitiu que não sabia as palavras e começou a improvisar e fazer piadas durante a apresentação. Suas palhaçadas eram desajeitadas e hilárias, mas a galera adorou. A energia dele era contagiante. Os membros do Utopia, Sérgio, Samuel e Bento, viram algo especial no Dinho. Ele não era o cantor mais tecnicamente perfeito, mas era um artista nato. Ele tinha uma habilidade única de se conectar com o público através do humor e de uma diversão pura e sem inibições. Ele não estava apenas cantando, ele estava performando, contando piadas e transformando o show em uma festa. A banda decidiu convidá-lo para se juntar a eles permanentemente. Pouco depois, Dinho trouxe seu amigo Júlio Hazek para tocar teclado e fazer os vocais de apoio. Júlio compartilhava o espírito brincalhão de Dinho e rapidamente se tornou uma parte essencial da nova dinâmica divertida do grupo. Com a adição de Dinho e Júlio, toda a personalidade da banda começou a mudar. Os ensaios se tornaram menos sobre a perfeição musical séria e mais sobre se divertir e fazer uns aos outros rirem. O talento natural de Dinho para a comédia começou a influenciar as composições. Em vez de escrever letras profundas e poéticas, eles começaram a criar histórias engraçadas e paródias. Eles começaram a perceber que fazer as pessoas rirem era tão gratificante quanto fazê-las balançar a cabeça ao som de um solo de guitarra complexo. Essa nova direção parecia mais natural, mais autêntica para quem eles eram como um grupo de amigos. A séria banda de rock Utopia estava morrendo lentamente, e algo novo e emocionante estava nascendo de suas cinzas. A química entre os 5 membros era perfeita. O talento musical de Bento, Samuel e Sérgio forneceu uma base sólida para o gênio cômico e a presença de palco selvagem de Dinho e Júlio. Isso não era mais apenas uma banda. Era uma turma de amigos com a missão de entreter. A chegada de Dinho e Júlio foi a faísca que faltava. Eles trouxeram o caos, o humor e a alegria que logo os transformariam em uma sensação nacional. A transição do Utopia para Mamonas Assassinas não foi uma decisão do dia para a noite. Foi uma evolução gradual, alimentada por risadas e pelas reações positivas que recebiam quando tocavam suas músicas de brincadeira. Durante os shows do Utopia, eles às vezes tocavam uma música engraçada e sem sentido como piada no final do set. Eles perceberam que o público respondia com muito mais entusiasmo a essas faixas cômicas do que ao seu material de rock sério,
A banda começou a escrever mais dessas músicas com títulos como Mina, Seus Cabelos é da Hora e Pelados em Santos. Essas músicas eram bobas, irreverentes e incrivelmente cativantes. Eles gravaram uma fita demo com essas músicas novas e engraçadas e a enviaram para várias gravadoras. Uma dessas fitas chegou às mãos de Rick Bonadio, um produtor musical de sucesso. Bonadio imediatamente reconheceu o potencial único da banda. Ele viu que a mistura de musicalidade de alta qualidade e humor hilário e cotidiano era algo completamente novo no mercado brasileiro. No entanto, ele sugeriu uma mudança de nome. Utopia soava sério demais e não combinava com o novo estilo deles. Depois de várias ideias de nomes engraçados e provocadores, eles se decidiram por Mamonas Assassinas, um nome divertido e absurdo que capturava perfeitamente sua nova identidade. A mudança de nome marcou a morte oficial do Utopia e o nascimento dos Mamonas Assassinas. Foi um momento simbólico, representando a decisão deles de abraçar totalmente a diversão e a comédia. Eles trocaram as poses sérias de rockstar por expressões engraçadas e as roupas escuras por figurinos coloridos e ridículos. Dinho se vestia como um presidiário, um playboy ou até mesmo uma paródia de um famoso apresentador de TV. A banda inteira abraçou essa teatralidade. Seus shows ao vivo se tornaram uma mistura de show de rock e espetáculo de comédia, um lugar onde tudo podia acontecer. Essa transformação foi um movimento corajoso. Eles estavam abandonando o sonho que haviam perseguido por anos para se aventurar em um território completamente desconhecido. Mas foi também um movimento honesto. Eles não estavam mais tentando ser uma banda que achavam que as pessoas queriam que eles fossem. Em vez disso, eles estavam sendo eles mesmos. 5 amigos engraçados e talentosos que amavam fazer música e se divertir. Essa autenticidade foi a chave. A alegria que sentiam no palco era real e irradiava para o público, criando um laço inquebrável. A metamorfose estava completa e os Mamonas Assassinas estavam prontos para conquistar o Brasil. O som dos Mamonas Assassinas foi, honestamente, um ingrediente-chave para o sucesso deles. Foi essa mistura caótica, mas, brilhante de diferentes estilos musicais. No fundo, era rock and roll, com aqueles riffs de guitarra potentes do Bento e uma seção rítmica precisa do Samuel e do Sérgio. Mas em cima dessa base, eles adicionaram inúmeros outros gêneros. Uma música podia ter uma parte de forró, que é um ritmo tradicional do Nordeste brasileiro. A próxima música podia parodiar a música vira portuguesa, ou de repente mudar para um trecho de heavy metal, ou até, acredite se quiser, incorporar elementos da música mariachi mexicana. Essa mistura musical era inovadora, imprevisível e, honestamente, incrivelmente divertida. O álbum de estreia deles, Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995, foi uma obra-prima dessa fusão musical. Cada uma das 14 faixas era uma surpresa. Vira-vira misturava um ritmo popular português com letras escandalosas e engraçadas. Pelados em Santos começava como uma balada romântica meio cafona antes de explodir em um hino punk rock sobre uma viagem de carro velho para a praia. Chope Sentes era uma versão hilária da fonética inglesa cantada da perspectiva de alguém aprendendo o idioma. Robocop Gay era uma faixa de heavy metal com uma história que era ao mesmo tempo absurda e um comentário divertido sobre estereótipos. As letras eram tão importantes quanto a música. Escritas principalmente por Dinho e Júlio, elas eram uma colagem de referências da cultura pop, gírias regionais, duplos sentidos e pura bobagem. Eles contavam histórias sobre a vida cotidiana brasileira, mas as transformavam em caricaturas hilárias. As músicas eram inteligentes e espirituosas, mas também simples o suficiente para que todos pudessem cantar junto. Eles quebravam tabus com uma espécie de inocência infantil, zombando de tudo e de todos, inclusive de si mesmos. Essa combinação de humor inteligente e linguagem acessível
fez com que a música deles ressoasse com pessoas de todas as idades e classes sociais. Essa fórmula única, musicalidade talentosa combinada com uma mistura destemida de gêneros e coroada com letras genuinamente engraçadas, era algo que o Brasil nunca tinha visto antes. Antes dos Mamonas, o rock era frequentemente visto como sério ou rebelde, enquanto a música cômica era muitas vezes musicalmente simples. Os Mamonas Assassinas provaram que você poderia ter os dois. Você podia ser músicos incríveis e ser incrivelmente bobos ao mesmo tempo. O álbum deles foi uma declaração de liberdade criativa, uma explosão de alegria que quebrou todas as regras e realmente convidou um país inteiro para a festa. O sucesso dos Mamonas Assassinas foi imediato e avassalador. A partir do momento em que o álbum foi lançado, foi como o lançamento de um foguete. O primeiro single deles, Vira Vira, se tornou um hit nacional instantâneo. As rádios tocavam suas músicas constantemente e os programas de televisão disputavam para tê-los em seus programas. As aparições carismáticas e caóticas da banda em programas populares de domingo, como Domingão do Faustão e Gugu Liberato, transformaram-nos em nomes conhecidos da noite para o dia. A habilidade de Dinho em cativar o público e fazer os apresentadores rirem descontroladamente os tornou um programa imperdível na TV. Os números de vendas do álbum foram astronômicos. Em apenas alguns meses, Mamonas Assassinas vendeu mais de 3 milhões de cópias, tornando-se um dos álbuns de estreia mais vendidos na história da indústria musical brasileira. A música deles estava em toda parte. Você podia ouvi-la tocando alto em carros, em festas de aniversário infantis, em boates e em churrascos de família. A banda havia alcançado um feito raro. Eles eram amados por todos. Crianças memorizavam suas letras bobas, adolescentes apreciavam sua atitude rock and roll e adultos admiravam seu humor inteligente e talento musical. Eles uniram o país em risadas. Os shows ao vivo deles eram lendários. Eles foram de tocar em pequenos clubes a lotar enormes estádios e arenas em questão de semanas. Um show dos Mamonas Assassinas era uma experiência inesquecível. Era um espetáculo de energia, com a banda correndo, pulando e brincando no palco. Eles usavam suas fantasias ridículas, adereços engraçados e interagiam constantemente com as multidões apaixonadas. Apesar do caos, a performance musical deles era sempre precisa e profissional, mostrando os anos que passaram aprimorando suas habilidades como a banda Utopia. A demanda por seus shows era tão alta que eles estavam se apresentando quase todos os dias, muitas vezes voando para diferentes cidades para múltiplos shows em um único fim de semana. Esse turbilhão de sucesso durou cerca de 7 meses incríveis. De junho de 1995 ao início de março de 1996, os Mamonas Assassinas eram o maior fenômeno do Brasil. Eles estavam no topo do mundo, vivendo o sonho pelo qual trabalharam tanto. Eles eram jovens, ricos, famosos e amados por uma nação inteira. Eles estavam planejando sua primeira turnê internacional e trabalhando em novas músicas para um segundo álbum. Parecia que seu reinado alegre duraria para sempre. Eles eram o final feliz de um conto de fadas, uma história de azarões que fizeram sucesso sendo fiéis a si mesmos. Na noite de 2 de março de 1996, os Mamonas Assassinas fizeram seu último show em Brasília. Foi mais um show com ingressos esgotados, repleto da energia e do bom humor de sempre. Após o show, eles embarcaram em um pequeno jato particular para voltar para casa, em São Paulo. Estavam exaustos, mas felizes. Dinho mal podia esperar para ver a família e comemorar seu aniversário. Eles estavam no auge absoluto de suas carreiras, com um futuro brilhante pela frente. Mas eles nunca chegariam em casa. Nas últimas horas da noite, o avião deles caiu na Serra da Cantareira, uma cadeia de montanhas ao norte de São Paulo. A notícia surgiu na manhã de domingo, 3 de março de 1996.
o Brasil acordou para uma tragédia inacreditável. Os 5 membros da banda, Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio, junto com o piloto, copiloto e 2 holds, todos haviam morrido na queda. O país entrou em estado de choque e descrença. Parecia impossível. Como a fonte de tanta alegria e risadas poderia ter desaparecido tão de repente? As redes de televisão interromperam sua programação normal para transmitir cobertura ininterrupta do acidente e dos esforços de resgate. A atmosfera festiva do fim de semana foi substituída por uma pesada nuvem de tristeza. A reação da nação foi de profunda e coletiva dor. Parecia que todos haviam perdido um amigo próximo ou um membro da família. As pessoas se reuniram nas ruas, chorando e se abraçando. Fãs acorreram ao local do acidente e às casas das famílias dos membros da banda, buscando consolo e uma forma de expressar sua tristeza. O funeral da banda, realizado em sua cidade natal, Guarulhos, foi transmitido ao vivo pela televisão nacional. Dezenas de milhares de fãs lotaram as ruas para dar seu último adeus, jogando flores e cantando as músicas da banda em meio às lágrimas. Foi um adeus de partir o coração. A tragédia dos Mamonas Assassinas se tornou um momento marcante para uma geração de brasileiros. Foi um lembrete brutal de como a vida é frágil. A mesma mídia que havia celebrado sua ascensão meteórica, agora tinha a triste tarefa de noticiar suas mortes prematuras. O contraste entre a imensa felicidade que eles geraram e a profunda tristeza de sua partida foi devastador. As risadas cessaram, a música silenciou e um país inteiro lamentou a perda de seus 5 bobos da corte favoritos. A festa havia acabado e o silêncio que deixaram para trás era ensurdecedor. 30 anos após a tragédia, o legado dos Mamonas Assassinas está mais forte do que nunca. A música deles não envelheceu. Continua sendo um clássico em festas, casamentos e carnavais por todo o Brasil. Uma nova geração, nascida muito depois da partida da banda, hoje canta Pelados em Santos e Vira-Vira, com a mesma alegria que seus pais cantavam nos anos 90. O álbum deles permanece um clássico, uma peça atemporal da cultura pop brasileira que foi passada de pais para filhos. A capacidade da banda de criar músicas que são divertidas para as crianças e inteligentes para os adultos garantiu sua longevidade. A história dos Mamonas tem sido mantida viva através de inúmeras homenagens e projetos. Nos anos seguintes ao acidente, outros artistas gravaram canções em homenagem, e especiais de televisão foram produzidos para honrar a memória deles. A história deles foi contada em livros, um documentário de longa-metragem e até uma minissérie de televisão de sucesso que recriou a jornada deles de utopia ao estrelato. Esses projetos ajudaram a apresentar a história deles a novas audiências e permitiram que fãs mais velhos se reconectassem com o espírito alegre da banda, celebrando suas vidas em vez de apenas lamentar suas mortes. A influência da banda também pode ser vista no cenário musical brasileiro. Eles quebraram barreiras entre gêneros e mostraram que o humor tinha um lugar no rock e pop mainstream. Eles inspiraram inúmeros outros artistas a serem mais criativos, a não se levarem tão a sério e a experimentarem diferentes sons. Os Mamonas Assassinas provaram que o sucesso comercial poderia ser alcançado com autenticidade e um senso de diversão. A abordagem destemida deles à música e à performance abriu portas para muitos que vieram depois, deixando uma marca permanente na indústria. Mais do que apenas música, os Mamonas Assassinas deixaram um legado de alegria e perseverança. A história deles é um exemplo poderoso de como a amizade, o humor e a recusa em desistir podem levar a coisas extraordinárias. Eles nos lembram de encontrar a felicidade nas coisas simples, de rir de nós mesmos e de perseguir nossos sonhos, por mais bobos que possam parecer. 30 anos depois, a saudade permanece, mas está misturada com um profundo sentimento de gratidão pela breve, mas brilhante luz que eles trouxeram ao mundo. A memória deles não é triste,
é uma celebração alegre, colorida e barulhenta da vida. Ao completarmos 30 anos sem eles, nossos pensamentos finais se voltam para os 5 garotos de Guarulhos que se tornaram heróis nacionais. Dinho, o vocalista carismático, cujo riso contagiante e energia ilimitada podiam iluminar qualquer ambiente. Bento, o virtuoso da guitarra com raízes japonesas, cujos riffs incríveis deram à banda seu poder rock and roll. Samuel, o baixista tranquilo, a base sólida do ritmo da banda. Sérgio, seu irmão, o baterista potente que impulsionava o ritmo do caos alegre deles. E Júlio, o tecladista e brincalhão cósmico, cujos vocais de apoio e presença divertida completavam a imagem perfeita. Eles eram mais do que apenas músicos. Eles foram um símbolo de esperança e felicidade para o Brasil em um momento complexo da história do país. Em meados dos anos 90, o Brasil navegava por instabilidade econômica e desafios sociais. Os Mamonas Assassinas chegaram como um sopro de ar fresco, uma distração vibrante e bem-vinda. Eles deram às pessoas um motivo para sorrir, para esquecer seus problemas por alguns minutos e apenas serem felizes. A música deles era uma forma de terapia nacional, uma força unificadora que unia as pessoas através do riso e do canto compartilhados. Eles eram, em muitos aspectos, os bobos da corte de uma nação, e nós os amávamos por isso. A história deles é uma lição agridoce. Ela nos ensina sobre as alturas incríveis que podem ser alcançadas quando o talento encontra a oportunidade e a autenticidade. Também nos ensina sobre a crueldade aleatória do destino e a dor de perder algo precioso cedo demais. Eles brilharam tão intensamente, mas por tão pouco tempo. Talvez seja por isso que a memória deles é tão poderosa. Eles estão para sempre congelados no tempo como eram, jovens, cheios de vida e no topo do mundo. Eles nunca envelheceram, nunca desapareceram. Eles permanecem, símbolos eternos da exuberância juvenil. Então, hoje, não vamos apenas lembrar da tristeza da partida deles. Vamos celebrar a incrível alegria da existência deles. Vamos colocar o álbum deles, aumentar o volume e cantar junto às suas músicas bobas e brilhantes. Vamos rir das piadas deles e nos maravilhar com o talento que tinham. Os Mamonas Assassinas deram ao Brasil um presente inestimável, uma trilha sonora para a felicidade. E por isso, 30 anos depois, nossos corações ainda estão cheios de gratidão e uma saudade eterna. Obrigado, Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. A alegria de vocês continua a ecoar. Vocês estão para sempre em nossos corações. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos para mais vídeos como esse. Sua participação faz toda a diferença.